Nesse momento, farei uma breve palestra sobre a consagração a Nossa Senhora. Ao longo das terças-feiras desse mês de novembro, muitos de nós fizemos um caminho de preparação por meio do tratado para a verdadeira devoção de São Luís Grion Maria de Montfort e São Luís Maria Grion de Montfort. Então, trago aqui alguns apontamentos retirados do seu tratado. São Luís Maria é do século XVII, nasceu no século XVII e morreu no início do século XVIII. Portanto, um tratado que já tem alguns séculos e não perdeu a sua vitalidade e continua sendo lido e republicado tantas vezes. Eu gostaria de iniciar essa reflexão destacando um grande santo contemporâneo que viveu intensamente esse caminho que iremos propor hoje, de ir a Jesus por meio de Maria, de ir a Jesus por meio de sua mãe. E esse santo foi São João Paulo II. Certa vez, São João Paulo II disse em um de seus pronunciamentos a um grupo mariano, disse assim: eu próprio, nos anos da minha juventude, tirei grandes benefícios da leitura desse livro, o Tratado, no qual encontrei a resposta às minhas perplexidades, devidas ao receio que o culto a Maria, dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a supremacia do culto devido a Cristo. Esse é um questionamento de muitos, católicos, não católicos, o receio de que o culto a Maria venha a, de alguma forma, diminuir o culto a Deus, o culto a Jesus. E o próprio Papa menciona que ele mesmo tinha esse receio. Sobre a orientação sábia de São Luís Maria, na leitura do livro, compreendi, diz o Papa, que quando se vive o mistério de Maria em Cristo, esse risco não subsiste. O pensamento mariológico do santo, de fato, está radicado no mistério trinitário, no mistério da Santa Trindade, da Santíssima Trindade, e na verdade da encarnação do Verbo de Deus. Queria começar citando São João Paulo II, ele que foi um santo que o lema do seu papado foi totus tuo, todo de Maria, todo teu. Então, a Jesus por Maria foi um lema que sempre esteve presente na vida do Papa São João Paulo II. E então cito seu próprio receio de juventude esclarecido pela leitura desse tratado. Vamos fazer algumas ponderações sobre a devoção à Virgem Maria, a partir então desse tratado, escrito por São Luís Maria. Ele, São Luís, ensina que a perfeição cristã consiste na conformação da vida a Jesus. O que é a santidade na vida de um cristão? É fazer com que a sua vida se assemelhe mais à vida de Jesus. Quanto mais a nossa vida se assemelhar à vida de Jesus, mais santos seremos. Portanto, essa conformação a Jesus é a grande meta da vida cristã. Não é outra meta, claro, alcançar o céu, mas o céu será alcançado por aqueles que forem semelhantes a Cristo na sua existência terrena. E isso então é destacado logo no início
do livro por São Luís. E, tendo dito isso, tendo entendido que a meta de nossa vida cristã é nos assemelhar a Cristo, então pensa, que prática devocional mais nos assemelha, mais possibilita que essa meta se concretize? Qual a prática? E aí ele vai dizer que não há nenhuma outra prática que mais assemelhe a Cristo do que a devoção à Virgem Maria. A Virgem Maria, por Maria ser a mais perfeita criatura das mãos de Deus, e a criatura humana que mais próximo e mais intimamente viveu com Cristo, na vida e na morte. Portanto, a devoção a Maria é a devoção que mais nos aproxima de Jesus e mais cumpre esse propósito de fazer com que pareçamos com Jesus. Está no livro número 120. Mas qualquer devoção? Não. Ele vai deixar claro que não é qualquer tipo de devoção que cumpre esse propósito. É preciso uma entrega total de si mesmo à Virgem, para que por meio dela, nossa dileta mãe, mãe de Jesus, ela nos una intimamente a Ele. Então, não é qualquer devoção, mas uma devoção que faça com que nos entreguemos totalmente. E aí, ele considera no seu tratado algumas práticas devocionais e classifica como falsas práticas. Muitas práticas devocionais, ele chama de falsas práticas devocionais. Lista 7. Vamos percorrer essas práticas devocionais chamadas por ele como falsas. Primeiro, devotos de Maria, críticos. E parece que ele está escrevendo isso no século 21. Pessoas sábias, orgulhosas, né? Sábias no sentido de que se consideram muito sábias, se consideram mais entendidas do que outras, e ao mesmo tempo se consideram também autossuficientes. E acabam criticando a devoção dos simples e quase que classificando essa devoção como idolatria. Então, a esses devotos muito críticos, ele considera esse tipo de devoção falso. Segundo, devotos escrupulosos. E ele explica, ficam com tanto receio de desonrar Jesus a honrar Maria, de rebaixar Jesus ao elevar a Virgem Maria. Então ele chama esse receio de um receio escrupuloso, porque ele considera que o louvor a Maria é também louvor ao seu filho Jesus. Então não há por que ter escrúpulo de honrar e de louvar Nossa Senhora. Em nossa doutrina há uma distinção muito clara entre a veneração e a adoração. Nosso catecismo da igreja explica isso de forma perfeita. Adoração única e exclusivamente a Deus. Aos santos, a veneração, e a Maria, uma maior veneração. Maior veneração que os santos, por quê? Porque ela é a mais perfeita criatura, a que mais coopera com a obra da salvação, a mais plenamente em comunhão com o seu Filho Jesus. Então, uma veneração maior. Mas não temos que ter o receio de diminuir o Cristo por honrar a sua mãe. Terceiro, devotos exteriores. Acabam que restringe a sua vida espiritual a práticas externas.
E importa para essas pessoas a quantidade de práticas externas que têm. Importa contabilizar as suas práticas externas. Quantas orações, quantos terços, quantas procissões, quantas ações externas realizam. E aí acabam que se preocupam tanto com as práticas externas que não mudam o seu interior. O interior não apresenta uma mudança, uma transformação, porque a preocupação está apenas naquilo que é externo. Devotos presunçosos são pecadores entregues às paixões ou apegados ao mundo. Possuem a consciência relaxada. Ficam tranquilos apesar dos maus hábitos, como a avareza, como a impureza, até como a embriaguez, a cólera, a difamação. Parece que essas práticas na sua vida não lhe pesa a consciência. Então, quer alimentar uma devoção à Virgem Maria, mas não quer vencer o pecado, mas não quer ter uma vida virtuosa. Então, presunçosos. Devotos inconstantes, quinta classificação do santo. Ora muito fervoroso, ora não quer rezar nada. Então, ora muito, ora pouco. Abraçam muitas devoções, se envolvem com muitas atividades e muitos projetos de oração e não conseguem manter nenhum deles. Quantos começam, também terminam. E vão abandonando um a um. Devotos hipócritas. Os que escondem seus maus comportamentos e pecados por trás de devoções marianas. Vive de aparência. Os hipócritas também foram criticados por Jesus. No seu modo de vestir, na forma como apresentavam a doutrina para que os outros vivessem e não para eles mesmos. Então aqui também destaca a hipocrisia. E por último, os devotos interesseiros. Só recorrem a Maria para pedir algo que julgam precisar. Então, se aproximam quando precisam. E aí fazem promessas e fazem, mas não tem a devoção do cotidiano, do dia a dia. Então ele começa a listar e classificar aqueles comportamentos que são impróprios de alguém que se propõe ter devoção à Virgem Maria. E depois vamos encontrar isso a partir do número 92 do tratado. E mais à frente, a partir do número 105, ele começa a destacar os sinais da verdadeira devoção. E aí apresenta 5 sinais que entende como sinais para uma verdadeira devoção. Primeiro, a verdadeira devoção, ela é interior, não exterior. O valor maior da devoção ocorre dentro de cada pessoa. Tem a sua origem na estima pela Virgem, no amor por ela e mais nada. Segundo aspecto, a devoção eterna é cheia de confiança, como de uma criança que confia em sua mãe e a ela recorre em todas as circunstâncias. Então, a segunda característica é a ternura, é a confiança de um filho. Terceira característica, a devoção é santa. A devoção é uma devoção de luta decidida contra o pecado. Então, faz buscar crescer nas virtudes, contempla as virtudes na vida da Virgem Maria, procura imitá-las, tais como a humildade,
a fé, a obediência, a oração e a pureza. Então, a devoção à Virgem Maria é uma devoção que conduz, que aponta para a santidade. Uma devoção de luta contra o pecado. E isso não é só São Luís que diz, né? Então, toda doutrina católica ensina isso. Toda e qualquer devoção, ainda mais à Virgem Maria, aponta para a superação de realidades de pecado na vida. É totalmente contraditório querer alimentar a devoção à Virgem e a manutenção da vida de pecado. Porque ela é a Imaculada, ela é aquela que não tem pecado, ela é aquela que deu a vida, aquele que veio vencer o pecado e dar a vida para a superação do pecado e do demônio. Quarta realidade, a verdadeira devoção é constante. Não desiste facilmente de suas práticas devocionais e não se intimida diante das pessoas e diante da sociedade. E por fim, a devoção verdadeira, ela é desinteressada. Não é buscada, Maria não é buscada pelo que ela pode proporcionar, pela intercessão dela junto a Jesus por nós. Não a buscamos por isso, mas buscamos porque ela é a mãe de Jesus, porque é nossa mãe, porque nós a amamos e por isso nós a buscamos. E assim ele classifica os traços da verdadeira devoção. Mas o que ele propõe? O que ele propõe como sendo expressão dessa verdadeira devoção? É a consagração a Jesus. A consagração a Jesus por meio da consagração à Santíssima Virgem Maria. Essa é a proposta desse tratado. Dar-se-á inteira a Jesus por meio da entrega total de si mesmo à Virgem. Todo de Jesus por meio da entrega total à Virgem Maria. E como essa entrega total entende-se? Corpo, alma, bens exteriores, bens interiores, né? As virtudes que conquistamos, tudo aquilo que nós temos, que somos, tudo na vida a Jesus por Maria. É a proposta da consagração. Quem se consagra a Cristo por Maria, não pode mais fazer o que bem entende com a sua vida. Tudo passa a pertencer a Maria. Tudo para a realização da vontade de Deus, para a maior honra e glória de Deus. Portanto, não é mais o que eu quero. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Porque a vontade de Deus na minha vida, eu digo sim. A vontade de Deus na minha vida, eu digo faça-se. Eu digo realiza-se. E a devoção à Virgem nos ajuda a sempre ter em nossos lábios, numa resposta de afirmação à vontade de Deus. E vamos encontrar isso no número 124 do tratado. São Luís ainda entende que a consagração à Virgem é também uma renovação do nosso batismo. O que ocorre no batismo? No batismo ocorre uma renúncia ao pecado, uma renúncia ao demônio, uma renúncia ao mundo e uma renúncia a nós mesmos. E tudo isso, a renúncia ao pecado, ao demônio, ao mundo e a nós mesmos, ocorre e está presente na proposta da consagração à Virgem Maria. E número 126. Não é apenas, e nem de longe, o mais importante. Hoje vamos dar bênção também às correntinhas, que é
que está proposta, não é essencial, diz o texto do tratado. Portar a correntinha de consagração não é obrigatório, não é essencial, mas recomenda-se. Mas vimos aí nos últimos anos tanta ênfase ao externo, e o próprio santo se opõe a isso. Então, quantas pessoas vieram com correntes bruscas, cadeados, né, e não algo delicado e singelo, parece que queriam ser vistos com adereço, né, abrupto Então, a devoção verdadeira, ela é interior. A verdadeira consagração está no coração nosso, não está em uma realidade externa. A realidade externa deve ser um símbolo, um sinal, um lembrete para nós, não é para o outro. É um lembrete para nós, que nós somos um consagrado, que nós pertencemos a Deus, pertencendo à Virgem Maria. Então não temos que fazer com que nossas práticas de devoção sejam aparentes para os outros, mas aparentes para nós. Então, a dinâmica da correntinha é importante, está presente no tratado, embora não seja essencial, mas importa lembrar que é para nós. É um lembrete para nós que somos consagrados. Muitos que acabaram dando tanta ênfase no aspecto externo da corrente, depois foi se mostrando frágil a sua devoção. Porque muitos tinham devoção pautada no aspecto externo e não tem raiz, não tem sustentação, se não tiver implantada no íntimo de nosso coração, nossas práticas devocionais e as intenções com que praticamos as realidades espirituais que nos propomos. A consagração nos envolve por inteiro. Todos os pensamentos, palavras, atos, sofrimentos, conquistas, cada instante de nossa vida, de modo que, dormindo ou acordado, comendo ou bebendo, fazendo atos grandes ou pequenos, tudo para Jesus, por Maria. Ser consagrado é ter a consciência clara que tudo na nossa vida, cada pequeno ato praticado, é feito para Jesus, por Maria. E isso está no número 136. Mas não é um caminho que assimilamos de uma vez só. Fizemos uma formação com o Padre Marcelo, alguns fizeram pelo Instituto Hetzel, outros pela Canção Nova, outros... Mas não basta. O nosso processo de assimilação, ele é gradual, ele não é instantâneo. Não aprendemos tudo de uma vez só. Então, importa entender que tudo na nossa vida passa a ser de Jesus por Maria, mas essa dinâmica vai ganhando cada vez mais entendimento com o passar do tempo, com o passar dos anos, com a constância nessa prática. Portanto, nos preparamos para a consagração hoje e vamos nos consagrar em alguns instantes, mas precisamos renovar essa consagração todos os anos, isso está presente no tratado, renovar a consagração, renovando a preparação para a consagração. Então não nos preparamos uma única vez, todos os anos temos que refazer o caminho de preparação para renovar a nossa consagração, porque quanto mais vamos fazendo esse caminho, vamos entendendo, vamos assimilando e vamos aprofundando a compreensão da entrega a Jesus por Maria. E o tratado propõe também uma renovação diária, todos os dias, a entrega de nossa vida a Deus por Maria. E lá no tratado ele apresenta uma frase, número
215 do tratado. Frase que deveria ser repetida todos os dias. Todo teu eu sou, e tudo que possuo pertence a ti. Ó amável Jesus, por Maria, tua Santa Mãe. Que possamos todos os dias, quem sabe, ao acordar, nos colocarmos diante da imagem ou de um quadro da Virgem Maria e começar o nosso dia dizendo: todo teu eu sou, tudo que possuo pertence a ti, ó amável Jesus, por Maria, tua Santa Mãe. Concluímos novamente direcionando nossa atenção ao grande santo mariano, São João Paulo II, que tantas vezes foi registrado em fotos ou em pinturas, portando o terço em suas mãos. E sempre caracterizado por essa atitude de oração do Santo Terço. Que São João Paulo II interceda por todos nós. Nós que hoje nos propomos a trilhar esse caminho, ensinado por São Luís Maria Grion de Montfort. Caminho que forjou ao longo dos séculos tantos santos e santas da igreja. Tantos homens e mulheres que hoje estão no céu, chegaram ao céu, trilhando esse caminho da entrega da vida a Jesus por Maria. E é esse caminho que muitos de nós hoje iremos assumir como compromisso. A Jesus por Maria. Que tudo em nossa vida seja a Jesus por Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,